E o assunto de hoje, o título de hoje é como começar hoje a emagrecer e viver melhor, tá? Esse é o nosso título da nossa conversa de hoje aqui. É uma grande novidade do nosso negócio aqui. Se você está escutando o podcast, a novidade é que nós também estamos gravando o videocast, tá? A gente está gravando um Hangout do Google, então no YouTube, no canal do YouTube, você pode ver também a conversa em vídeo, né? Então você pode escolher o formato de mídia que você prefere. E outra coisa também que é super novidade, que dessa vez nós estamos em 4 pessoas nessa conversa, tá? Então a nossa conversa, que o podcast, o videocast, está crescendo muito e tem a presença ilustre aí do Dr. Souto, que você já conhece em outros episódios, e também da Poliana Freitas, nutricionista de Porto Alegre, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, e o Josh e eu aqui para a gente todo mundo conversar sobre um assunto que eu tenho certeza que é de interesse do pessoal, que é essa questão da alimentação low carb, alimentação que inclui carboidratos de uma forma inteligente, enfim, e os benefícios de fazer isso, como se adaptar a fazer isso no dia a dia. E no final, a Poliana, inclusive, vai fornecer de graça para todo mundo uma receitinha para que você possa testar aí na sua casa já na próxima refeição. Então, acho que tem bastante coisa hoje e relaxe e vamos lá com a gente, ok? Então, primeiro de tudo, quero dar, então, boa tarde para todo mundo aí e bem-vindos a Poliana pela primeira participação aqui no podcast Emagrecer de Vez. Obrigada. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Bem-vinda, Poliana. Obrigada. Poliana, nutricionista em Porto Alegre, e eu queria só perguntar para Poliana, só eu queria que você se apresentasse para a gente. Fala o que é a tua especialidade, enfim, a tua paixão específica, enfim, no teu trabalho. Eu sei que você gosta muito dessa questão de low carb, você viu já mudanças gigantescas nos seus pacientes, na sua vida própria, enfim, você é uma pessoa que vive low carb já há muito tempo, né? Então, quero só dar uma palavrinha inicial para o pessoal aqui do site. Oi, gente, é um prazer estar aqui hoje, conversando sobre esse assunto tão apaixonante, né, que surgiu na minha vida há 1 ano e meio. Eu sou formada há mais de 20 anos, e no consultório já ficava um pouco desanimada com os resultados que eu tinha com a dieta convencional. E quando o Dr. Souto me apresentou essa nova visão, né, de dieta, me fez muito bem, porque eu consegui reativar essa paixão pela nutrição e principalmente vendo resultados excelentes, né, de amigos, de pacientes, de familiares, né, e então é um prazer estar sabendo cada vez mais sobre isso, né, e podendo me sentir tão bem, né, com esse tipo de alimentação. Eu fico muito honrado de ter a presença de vocês aqui, e eu quero dizer também que, na minha opinião, é um objetivo muito nobre o que a gente está, enfim, isso que a gente está fazendo, porque a gente está indo realmente contra a maré, está indo contra, tentando quebrar os grandes paradigmas que estão aí. Então, tem muita coisa que a gente fala que acaba ofendendo ou não a opinião de muita gente, porque, enfim, é realmente oposto ao que a maioria das pessoas faz, é oposto ao que a maioria das pessoas recomenda, e é completamente oposto, normalmente, ao que os próprios governos recomendam, a questão da pirâmide alimentar, etc. Mas a gente tenta sempre ter um foco científico, tá? Trazer conhecimento aqui, né, à luz aqui, estudos científicos, por exemplo, experiência profissional, experiência observada nos pacientes da Poliana, nos pacientes do Dr. Souto, enfim, na nossa conversa no site com as pessoas que vêm contar os benefícios de uma mudança adequada na alimentação, enfim. A gente vai contra a maré, mas é por um objetivo nobre, e eu estou muito feliz que isso aqui está crescendo bastante. E para a primeira coisa, eu quero focar um pouco na Poliana hoje, que é a primeira vez dela aqui. Então, quero pedir para ela o seguinte, nessa alimentação que inclui de forma inteligente carboidratos, enfim, que é a questão low carb, a questão paleo, por exemplo, para quem já conhece os rótulos, aí, enfim, né? Eu quero pedir para ela o que ela tem observado de benefícios meio que imediatos nos pacientes que ela recomenda nessa alimentação, e também, se você puder compartilhar o que você notou na tua experiência própria quando você começou a alterar a sua alimentação nesse sentido, se você puder compartilhar. Certo. Os pacientes, primeiro, ficam meio surpresos, né, naquela questão de tirar o pão, e daí, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tiro o chão deles. Então, mas logo vem o retorno, assim, é maravilhoso, porque a glicose baixa bastante,
níveis de colesterol, o bem-estar das pessoas realmente é sempre surpreendente, né? Por mais que isso seja o meu dia a dia, sempre é surpreendente. Sim. Porque sempre tem algo de positivo, né? Na minha dieta, eu posso dizer que eu era meio compulsiva. Eu tentava fazer uma semana muito organizada, mas um dia por semana eu enfiava o pé na jaca e me sentia muito mal, né? E aquilo me parecia uma coisa muito bizarra, porque eu trato com alimentação, é a minha profissão, e eu não conseguia me controlar. E isso me deixava muito triste, como uma fracassada, digamos assim. E essa alimentação me trouxe o equilíbrio nessa situação, porque, claro, não existe compulsão, não existe fome, né? Existe realmente um equilíbrio e uma felicidade, né, até. Com certeza, eu acho que os benefícios, né, realmente fazem... se falta motivação, acho que a motivação é resultado, né? Então, quando as pessoas começam a colocar em prática, elas começam a ver os resultados por ela mesma, e isso mesmo acaba sendo uma motivação contínua a seguir, né, nesse caminho, enfim, né? E eu gostei que você mencionou a questão da compulsão alimentar, que eu acho que cabe aqui, Dr. Souto, mencionar que ele recebeu um e-mail interessante de um leitor do site lá dele, que bom, relatou algumas coisas interessantes, que eu acho que cabe bem mencionar aqui na nossa conversa. Então, Dr. Souto, se você puder adicionar essa parte. Pois então, eu escrevi no blog um artigo sobre compulsão alimentar. Tá? E um artigo interessante que, na realidade, eu traduzi um artigo e coloquei mais algumas opiniões. Um artigo que mostrava que a compulsão alimentar tem muito em comum com a compulsão por outras drogas. Tá? E que, inclusive, um medicamento, que é a naloxona, que é um remédio que bloqueia os opioides, quer dizer, a heroína, esse tipo de coisa, esse mesmo remédio que é capaz de bloquear a heroína, é capaz de diminuir o consumo compulsivo de comida. E um dos artigos que eu pesquisei para escrever esse meu artigo comentava, inclusive, um negócio interessante, que ratos, eles desenvolvem compulsão alimentar quando eles são alimentados com a comida retirada da cafeteria do hospital onde o estudo foi feito. Ou seja, a comida que os seres humanos comem é capaz de provocar compulsão nos ratos. Mas a comida normal dos ratos não provoca compulsão alimentar dos ratos. Por isso que a gente não vê bichos obesos caminhando por aí, né? Os animais que comem os alimentos seus naturais, eles não têm a compulsão. Então o leitor leu esse artigo e me mandou um e-mail que eu achei interessante resumir para vocês aqui. Então é o Fábio, né? O Fábio diz assim: já postei aqui anteriormente há cerca de 2 meses, mas geralmente costumo permanecer como leitor assíduo dos posts, bem como dos comentários dos leitores. Tá? Então ele diz assim que ele acha que ainda não chegou num resultado tão expressivo. Depois eu vou ler o resultado para vocês, vocês me dizem se isso é expressivo ou não. Tá? Então ele diz assim, ele é paulista, de Santo André, na casa dos 30 anos, está com a esposa grávida e começou a se preocupar porque ele pesa 150 quilos e começou a se dar conta que nesse rumo talvez ele não pudesse ver o filho crescer. Tá? Então aí ele disse assim, que lendo o texto, ele se viu naquele texto como um comedor compulsivo. Tá? E a partir de maio do ano passado, então, para quem estiver assistindo isso aqui adiante, nós estamos em junho, ok? Então, a partir de maio, 2 meses atrás, ele começou a seguir os princípios de uma dieta low carb. Então, ele até disse aqui que criou um acrônimo FAMP, que é farinha, açúcar, massa e pães. Era o que ele resolveu tirar da dieta. Tá? Então, ele tinha problemas de estômago, o estômago melhorou. Tá? Ele resolveu parar de contar calorias, que é uma coisa que o Rodrigo sempre salienta, que não é o caminho. Tá? E aí ele disse assim que ele ainda evitava consumir muitas proteínas, porque ele achava que podia fazer mal, evitava comer gordura, porque ele achava que ia fazer mal, e ainda comia muitas frutas, especialmente muitas bananas. Aí ele foi procurar na internet, achou o blog, né? E aí
diminuiu também o consumo excessivo de frutas, bananas, voltou a comer mais proteína, mais gordura saudável. Tá? E agora eu vou ler exatamente o que ele escreveu aqui. Li tudo mesmo. Adotei aquelas convicções e resolvi começar. Primeira semana de maio, fiz exames, estava tudo ok. Tá? Então, assim, não fiz exercícios, o corpo ainda não deixa. Então, estava com 150 quilos, né? Agora estou começando a nadar no clube e andar na piscina. Até que estou gostando. Como disse, ainda não me sinto à vontade para postar fotos, mas só a título de estímulo, meu peso ontem marcou 130 quilos na balança, ou seja, 20 quilos a menos. Tá? Como alguns queijos e embutidos. Sei que é errado, sou mais low carb do que paleo. Mas se Deus quiser, em breve corrijo isso e fico só na comida de verdade. Compulsão alimentar, nem sei mais o que é isso. Não raro, nesses 2 meses, vi minha mulher falando, você precisa comer alguma coisa, está muito tempo sem comer. Aí, quando bate a fome, como um belo omelete com alfaces ou uma carne com legumes e sigo a vida. Tá bom demais. Olha só. Poliana, 20 quilos em 2 meses. 20 quilos em 2 meses é pouco? É maravilhoso. Absurdamente maravilhoso. Só uma dieta low carb para dar esse resultado. Antes de tu viveres esse mundo da dieta low carb, na dieta tradicional em consultório, alguém na tua vida já perdeu esse peso em 2 meses? Não! Certo. 2 pontos legais que eu acho legal a gente tratar aqui, que uma coisa que o Dr. Souto tocou e outra coisa que eu quero perguntar para a Poliana. Gente, uma coisa é a contagem de calorias. Poliana, o que você acha disso? Porque eu sei que você já deve ter contado bastante calorias na sua vida. Não. Inclusive, eu era louca por contagem de calorias. Eu tinha um caderninho pessoal, onde eu contava sempre as calorias, né? Quando eu fui falar com o Dr. Souto pela primeira vez, ele me disse, não conta, né? E eu fiquei, assim, meio agoniada, mas acabei largando. Hoje eu sou uma pessoa que não conta calorias. Mas, para o paciente que está iniciando, eu tento dar algumas porções, alguma referência de porções, não entre calorias, né? Mas para ele se situar e não se perder na dieta em termos de quantidades, né? Porque às vezes aquilo tudo livre, eles ficam muito soltos, né? Então eu tento dar um norte para eles. Certo. E o outro ponto é o seguinte, como essa alimentação diminui tanto a compulsão alimentar, às vezes a gente não sente necessidade de comer, né? E tem aquela questão de comer de 3 em 3 horas. Né? O que vocês acham que seria uma maneira adequada de se alimentar para que a pessoa também não ingira alimentos de menos, sabe? Porque ela não, por exemplo, fique fraca. Por exemplo, é uma coisa que aconteceu comigo às vezes, de esquecer de comer e de repente eu me senti fraco porque tinha, sei lá, 2 dias, 1 dia que eu não comia, sabe? Foi assim uma coisa que eu precisei amadurecer. Eu tenho a impressão que, desde que não seja uma coisa forçada, dificilmente a gente vai ficar fraco, né? O corpo mais ou menos regula a fome, da mesma forma que regula todo o resto. Esses dias eu respondi para um outro leitor do blog lá, eu disse, olha, você tem acesso a uma quantidade ilimitada de água na torneira. O que te impede de beber 10 litros de água por dia? A sede, né? A sede, tá? O que te impede de respirar o dobro das vezes por minuto do que você respira? Vai respirar de acordo com a vontade. Se tiver com falta de ar, vai respirar mais, né? Sim. O corpo regula absolutamente tudo dessa forma, porque a fome seria a única exceção. É isso que eu costumo dizer também, doutor Soté, essa questão de comer em 3 horas, marcar no relógio 3 horas. Tem coisa mais básica e coisa que faça mais sentido do que simplesmente confiar no sistema do corpo de controlar a ingestão de alimentos, ou seja, a fome, a tua sede, enfim, tudo isso. O teu corpo ele foi feito para te dizer quando você precisa de nutrientes a mais, quando você precisa de mais energia. O que a gente faz com essa alimentação moderna, digamos, de hoje, é esculhambar todos esses sistemas, né? Todo o sistema hormonal que controla a saciedade e tudo mais. Então, isso acaba gerando compulsão alimentar.